Mas a gente viu ontem, não sei se você estava acompanhando, né? Mas a gente viu ontem Botafogo e Palmeiras. É, E um Botafogo que vem desgastado, né? Literalmente. era justamente por isso que eu não tava em live, eu tava assistindo o jogo. E assim, jogaço. Um dos melhores jogos da história da Libertadores, com toda certeza. Aquele final de jogo épico. O Palmeiras quase com seu pacto renovado, quase consegue o gol que daria a disputa dos pênaltis, que levaria para a disputa dos pênaltis e aí poder uma classificação, seriam 3 gols em 10 minutos, algo absurdo, surreal, mas acabou levando o Botafogo. E o Botafogo que saiu, claro, classificado, todo mundo comemorou, mas eu tenho certeza que com o psicológico cheio, no mínimo é, cabeça foi a milhão de todo torcedor, aquela bola na trave ali deve ter dado um ataque do coração ali, O pelo gol menos anulado. dois, gol anulado. E, claro, os desfalques do Botafogo também, né? O Luiz Henrique saiu sentindo coxa, Luiz Henrique, acho que foi panturrilha. panturrilha, e o Cuiabano saiu sentindo o braço, saiu com a tipóia no braço. E já se juntam os desfalques que já tinha o Botafogo, do Matheus Ponte, do Alexander Barbosa, o zagueiro, e também do Savarino, meia barra atacante. Então, o Botafogo que, além disso tudo, não tem jogo na quarta-feira, não tem jogo no meio de semana, mas vem de uma sequência de jogos, vem para mais uma partida na sequência, depois de conseguir sua classificação, já tinha outros desfalques, como o Júnior Santos, que já estava lesionado, então vai aumentando sua lista de desfalques, de lesionados. Eu imagino que o foco seja em todas as competições, mas a Libertadores tenha seu pezinho especial, tenha um gostinho especial, então não vou dizer reserva, mas até pelas necessidades já de suspensão e lesão, Botafogo que deve vir mexido para enfrentar o Bahia, além, claro, de todo o cansaço físico e psicológico da equipe aí desses últimos jogos. E mais um fator é que são 3 partidas contra o Bahia em 2024, não venceu nenhuma das 3, então eu acho que tem um peso de um cansaço. Mas vamos ver como é que vem esse Botafogo, que também não pode se dar o luxo muito de largar o brasileiro, não, que tá na ponta da tabela, mas com um jogo a mais do que o Fortaleza, então qualquer deslize pode ser fundamental aí nessa sequência do campeonato. Silas Rocha botou aqui, ó. Essas lesões aí põe na conta de Yuri, que tava batendo tambor. Tava ali. Ô, meu irmão, quem não puder vir, que não seja nada grave pra não desejar mal ao outro, mas só pra não enfrentar o Bahia. E daqui a pouco tem mais uma partida que nos interessa muito, essa já um pouco mais direta. Essa, inclusive, eu quero ver como vem esse Flamengo na quarta-feira, porque tem uma lista de desfalques, tem um jogo hoje na altitude, já joga no domingo, já joga na quarta-feira de novo pela Copa do Brasil. Vai ter que poupar alguma hora. Imagino que domingo, mas também ponderar os desfalques que tem do Arrascaeta, do Pedro, do Gabigol. Lista extensa também do Flamengo, que anunciou hoje o Michael. Yuri, na coletiva de ontem, do Everaldo, eu perguntei pra ele, foi inclusive a última pergunta da coletiva, né? Ali na ordem da assessoria. E eu perguntei a ele sobre qual campeonato o Bahia deve estar priorizando. E ele falou que os dois, que é viver cada jogo, pontuar no Brasileiro e passando de fase na Copa do Brasil. A gente consegue, tem elenco pra ir focando nas duas? Ou você acha que vai chegar um momento que tem que olhar pra uma só? Elenco não acho que tem, não. Não acho que tem elenco para as duas competições, não. Mas nesse momento é até difícil. Inclusive, eu tava fazendo esse debate hoje no Twitter. O Bahia deve ir titular, deve ir reserva contra o Botafogo, focar no brasileiro, mas aí uma Copa do Brasil que passando do Flamengo. E eu acho que o jogo de ida é fundamental para avançar de fase, para levar uma vantagem para o Maracanã. Um Flamengo que vai vir com mais desfalques do que terá no jogo de volta, por exemplo. Pelo menos essa é a tendência. A tendência é que lá no jogo do dia 12. Na quinta-feira, lá do meio de setembro, o Arrascaeta já possa ter voltado, o Pedro já possa ter voltado. Então, acho que é uma oportunidade boa do Bahia jogar em casa, o Flamengo nessa sequência, não vive seu melhor momento, vem de desfalques para conseguir esse resultado no jogo de ida. E aí, pô, como é que eu vou abrir mão do brasileiro então? Vou poupar contra o Botafogo, que também vem desfalcado, também vem cansado. Como é que você vai para e fala, pô, eu preciso poupar aqui para na quarta-feira enfrentar o Flamengo. E aí, uma classificação que o próprio Rogério fala, e em partes eu concordo com essa fala: brasileiro são 6 vagas para Libertadores. Podendo ser 7, 8, 9. Como é que você abre mão de uma competição dessa, você estando ali confortável aspas, dentro dessa briga ali de 7 equipes por 6 vagas? É mais ou menos hoje o campeonato que se desenha, o campeonato
do Bahia. Então é difícil ter que abrir mão de alguma coisa. Não acho que o Bahia tem elenco, inclusive alguns dos machucados que a gente achava que retornaria, não tenho certeza. O Ademir deve sim voltar já nesse domingo, mas o Rezende já me deixa uma pulga atrás da orelha e aí começa uma pulga maior. Porque... Mesmo ele treinando metade tipo, treina com o grupo, depois sai. Qual a lógica do Rezende ter voltado primeiro que o Ademir e ainda tá em trabalho de transição? Alguma coisa. E fica fazendo. Tipo, mas assim, ó, o Ademir é uma lesão muscular na coxa, né? Um incômodo na coxa, ou estiramento, melhor dizendo. E o Rezende, eu acho que é até uma lesão mais grave, que é a lesão do pubis, né? Talvez tenha sido mais grave. E pubis é uma região muito delicada, mas assim, hoje eu não consigo cravar não, e ainda mais o Rezende com 2 semanas fazendo um trabalho misto, ou 2 dias da semana fazendo um trabalho misto, em parte com grupo, em parte um trabalho de transição de aprimoramento físico. O Ademir já tá liberado, esse deve sim aparecer no domingo, como era a expectativa, e que bom que tá se cumprindo. Deve sim aparecer pelo menos no banco de reservas. O Biel e o Gilberto, esse sim deve ser desfalque, seguir aí, estão seguindo o tratamento. Então, vamos ver. Eu acho que estão preparando o Rezende para estar 100% à disposição para a partida contra o Flamengo. Mas é uma lesão, no mínimo, um pouquinho mais chata aí, que tem tirado o Rezende de mais tempo. O Rezende voltou primeiro que o Ademir, chegou a trabalhar com o grupo, depois voltou a fazer um trabalho de transição. A gente esperava que ele retornasse a 2 partidas, no jogo em casa ainda. E, enfim, segue aí o Rezende nesse trabalho misto de transição, mas logo à disposição aí do técnico Rogério Ceni. Fazer uma enquete aí. Saiu como o. Ah, sim, não, que era contra. Né? Como o Bahia deve enfrentar o Botafogo? Titulares mesclados e reservas. Mais de 100 votos. Nesse momento, 82% titular, 18% mesclado e ninguém votou em reserva, irmão. Que eu queria imaginar o time reserva do Bahia. Era tirar Marcos Felipe botar Danilo. Aí seria Cicinho. A zaga Vitor Hugo e David Duarte. Na esquerda, Iago Borducci. O meio-campo, Iago Felipe. Aí você não tem outro volante. Depena e Lúcio. À frente, quem? Ratão. Acabou o time, acabou o banco. Acabou o banco. Acabou o banco, não dá nem pra botar esse time reserva aí direito. Viu? Mas vamos aqui, ó. Titulares no primeiro tempo e substituições no intervalo ou logo no início do segundo tempo. Aí seria da onde Sampaoli, né? Que mudou os 5 ano passado no intervalo do jogo. Bahia e Flamengo. E Acevedo volta quando? Eu ainda acho que é segunda quinzena de setembro. Pelo menos a tal da transição e treinar com o grupo, Yuri. Você acha o quê? Eu acho que o Acevedo demora aí mais de um mês ainda. Eu entendo a torcida, tá nessa aflição, tá nessa agonia. A lesão tá dentro do prazo, operou em janeiro, início de janeiro, então temos 7 meses, pouco mais de 7 meses de uma lesão, e ainda precisou fazer um novo procedimento, por mais que não tenha sido nada sério, nada grave, nada. Precisou fazer um novo procedimento. O Acevedo tá dentro do previsto ainda de 7 meses, ainda vai precisar fazer um trabalho de transição, e até o Rezende, o Ademir, a gente consegue ter uma noção. O Ademir fez 1 semana de transição, o Rezende já tem 2 semanas de transição, mesmo que de forma mista ali, ficando com grupo, treinando também na academia, num campo separado, fazendo essa transição técnica e física. O Acevedo vai precisar fazer isso, e eu acho que de uma forma ainda mais demorada, sei lá, 2 semanas de transição, 3 semanas de transição, porque é algo que eu sempre venho falando aqui. Enquanto tem uns que estão ali no auge da forma física, o Acevedo vai ter que correr atrás. E a gente sabe, depois de uma lesão muito séria, tendo que voltar aos poucos, precisando readquirir forma física, ritmo de jogo, ritmo com os companheiros. Então, assim, eu prefiro, eu e Yuri, não contar com o Acevedo em 2024. Ele volta a jogar em 2024, mas eu prefiro não contar. Vai ser esse volante que vai nos ajudar a partir de tanto. Vai estar à disposição. Ajudar, será que ele vai conseguir mesmo? Porque é uma lesão séria e nem todo mundo volta no mesmo ritmo, volta na mesma intensidade. Então, eu prefiro não ter pressa com o Acevedo, para não acontecer uma nova lesão em um lugar diferente, um problema de estiramento, enfim, outros problemas físicos de coxa, de panturrilha. Até o Danilo teve uma lesão séria quando voltou contra o Fluminense, ele voltou a se lesionar, uma outra lesão ali, e ele mesmo disse que era comum isso acontecer quando você fica muito tempo sem jogar, você volta, acontece uma nova lesão em um outro lugar, um problema de estiramento, um problema físico.
Então, dentro do previsto, acho que pelo menos mais um mês ou até mais que isso ainda para Acevedo. Tá treinando em academia. O Bahia postou que botou lá no site que nem é tratando da lesão mais, mas também não tá fazendo o trabalho de transição, nada. Tá ali treinando a musculação, provavelmente fortalecendo a perna que ficou parada por muito tempo, fazendo o trabalho certinho. Então acho que mais uns 30 dias aí pode ser feito, pelo menos.